Olá, bom dia para quem está me escutando agora ao vivo na Rádio Vibe Mundial, dia 21 de setembro de 2021. Mas também boa tarde, boa noite para quem está me escutando aí no YouTube, Facebook, a partir de amanhã, Instagram. Esse vídeo estará no meu canal, doutora Ana Clélia Matos. Então, para quem não me conhece, eu sou médica homeopata. O nosso programa é sempre aqui na Rádio Mundial, das terças-feiras, das 8 às 9 da manhã. E hoje o nosso tema, eu acho, de muito esclarecedor. Nessa primeira meia hora, eu vou falar de oncologia e medicina chinesa. Então, de que forma... Eu sempre tenho falado, vocês já viram vídeos meus, está no meu canal do YouTube, quando eu falo que a gente trabalha com oncologia na homeopatia, com os imunomoduladores homeopáticos. Mas de que forma eu trato os meus pacientes já há muitos anos, né? Há 23 anos trabalhando com oncologia e medicina chinesa. Quando a gente fala medicina chinesa, a gente lembra sempre de acupuntura ou auriculoacupuntura. Ótimo, maravilhoso. Acho muito útil no tratamento oncológico. Mas muitas vezes um paciente oncológico, o tratamento às vezes é muito intensivo e não há tempo hábil para fazer acupuntura. Se não for um acupunturista que esteja disponível aí na casa da pessoa, muitas vezes a pessoa não tem força, não tem saúde para se dirigir até o consultório de um acupunturista. Outra forma de tratar com medicina chinesa na oncologia é através da fitoterapia chinesa. Então, hoje eu vou falar mais das fitoterapias chinesas, vou falar dessa experiência que eu fui adquirindo ao longo desses anos todos com oncologia na homeopatia. Quero deixar claro que eu sou médica homeopata, pratico a fitoterapia chinesa, já pratiquei bastante acupuntura, hoje não mais, me especializei mais em fitoterapia. Não sou oncologista de forma nenhuma, eu sou uma médica que vê o paciente como um todo. Então, independente do paciente ser oncológico, independente do tipo de tumor, de câncer que a pessoa venha tratando, a medicina chinesa pode contribuir muito. Então, qual é o foco? Bom, quando um paciente é oncológico, normalmente ele passa por cirurgias, passa por quimioterapia ou radioterapia, ou imunoterapia, que hoje já é um procedimento mais moderno, e esses pacientes, eles recebem muita química que vem dessas substâncias, né, desse tratamento oncológico. E muitas vezes, todos nós sabemos que a quimioterapia acaba afetando muito e desgastando muito, principalmente o sistema imunológico. É muito comum o paciente sofrer um processo de quimioterapia e ter um baixo número de leucócitos, ou ter anemia, ou ter uma plaquetopenia, uma baixa quantidade de plaquetas. E muitas vezes se interrompe a quimioterapia para poder recuperar a imunidade desse paciente ou poder recuperar a anemia desse paciente. São feitos intervalos, às vezes até longos, de meses, onde o paciente não tem condições nos exames laboratoriais de receber novas sessões de quimioterapia. Muito bem. Baseado nisso, quando eu comecei a trabalhar com os imunomoduladores em 1998 e comecei a ter no paciente ter pacientes oncológicos no consultório, eu percebi que não bastava eu dar o imunomodulador, tentar aumentar essa resposta imunológica, se eu não desintoxicasse ou se eu não tratasse os efeitos colaterais das quimioterapias. Comecei a estudar profundamente o metabolismo do fígado. A grande maioria dos quimioterápicos passam pelo fígado, os rins, que é o segundo filtro, o baço, que é o terceiro filtro. E comecei, então, no meu curso de fitoterapia chinesa, com o Dr. Luo Desheng, que já é falecido, infelizmente, eu comecei a
me preocupar em desintoxicar e ficava perguntando para o Dr. Lô o que eu poderia fazer nesse ou naquele paciente durante as aulas que eu tinha com o Dr. Lô. Aprendi muito com ele. Infelizmente, esse meu segundo mestre é falecido. Quero até dizer que eu sou extremamente grata aos meus 2 mestres, ao Dr. Saulo José Guedes, que foi um homeopata, meu mestre, e o Dr. Lô Desheng. O Dr. Lô deixou um livro de fitoterapia em português, que é um belíssimo livro. Quem foi aluno do Dr. Lô conhece o livro. Os alunos hoje de medicina chinesa e fito adotam esse livro como currículo. Mas vamos falar diretamente sobre os efeitos colaterais. Então, uma pessoa fazendo quimioterapia com imunidade baixa, de que forma a fitoterapia chinesa pode ajudar? Pode ajudar em muito. Em primeiro lugar, existe, por exemplo, o cogumelo, o reishi. O reishi, muitos de quem sabe, de quem conhece fitoterapia, sabe que é o grande cogumelo. Hoje não é cogumelo em si que você vai mastigar, hoje são dadas cápsulas, né? Cápsulas de 350 até 500 miligramas do reishi. Então, isso pode ajudar a aumentar a imunidade. Mas se nós formos pensar em termos de medicina chinesa, a imunidade, ela é produzida, os glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, pela medula óssea. A medula dos nossos ossos. E essa medula óssea, na medicina chinesa, ela é guiada energeticamente pelos rins. Então, as primeiras condutas que nós temos que ter num paciente oncológico é tentar salvaguardar a função renal dele. Então, existem ervas chinesas, diversas ervas chinesas para os rins, ou para tonificação do yin, ou para tonificação do yang, ou para tonificação do yin e do yang. Cada paciente vai ter o seu diagnóstico pelo pulso, pela qualidade dessa quimioterapia, desse tratamento, pelo tipo de tumor, aonde está esse tumor, se é metastático, se não é. Então, nós vamos escolher a erva certa do rim. Com certeza, o rim rege a energia vital da pessoa, né? Que a vontade, o pique, o ânimo, que os chineses chamam de zi. E o rim, ele é responsável pela energia do dia a dia, o rim esquerdo. Então, o rim esquerdo, ele tem que ser depurado pelas ervas o tempo todo num tratamento oncológico. Né? Você tem que melhorar essa filtração renal para que esses metabólitos, essas toxinas da quimio sejam eliminadas. Então, além disso, mandar o paciente tomar bastante água, nunca gelada, água na temperatura ambiente ou até água morna o tempo todo, e drenar esse rim com as ervas. Outra questão é o fígado. Bom, o fígado é o quê? A máquina do nosso corpo, a máquina metabólica do corpo. Então, os pacientes oncológicos, eles têm, em geral, um fígado bastante sobrecarregado. Tanto é que os exames de rotina incluem as transaminases, a TGO, a TGP, gama-GT, a fosfatase alcalina, para poder avaliar a função hepática. Então, existem medicamentos, principalmente um deles é o Shaoxai Rutang, que é um depurativo da quimioterapia dentro do fígado. Toda vez que esse fígado trabalha demais, ele gera acidose. E um pH ácido é um pH que favorece o aumento do tumor. Né? Então, para nós todos termos saúde, nós temos que ter um pH alcalino. E esse pH alcalino nós conseguimos através da nossa alimentação e através da depuração do fígado. O fígado não só vai produzir acidose, como vai produzir calor. E toda vez que você tem calor, você tem a propensão a desenvolver células. Calor e umidade, que já é uma deficiência do baço pâncreas, a umidade, a fleuma, né? É muito comum o paciente oncológico ter ou muito frio acompanhado de ondas de calor e um muco, que em geral fica na garganta, uma fleuma.
Por quê? Como existe um desequilíbrio dos três filtros, do rim, do fígado e do baço, o baço ele é responsável, o baço pâncreas, pela eliminação da umidade e pela não produção dessa fleuma, desse catarro, entre aspas, dessa mucosidade que vai ficar onde? No sistema linfático. Quando você trata um paciente oncológico, você tem que deixar o sistema linfático aberto. Por quê? São os vasos linfáticos que carregam as células mortas. Então, a quimio está fazendo a destruição do tumor. Aquelas células mortas do tumor têm que sair do corpo e elas vão para o sistema linfático e depois para os rins. Muito bem. O sistema linfático ele tem que estar sem mucosidade, porque além dele drenar essas células mortas, ele vai circular a imunidade, principalmente linfócito. Linfócito é uma grande célula, é um dos glóbulos brancos. Nós temos vários tipos de linfócito, mas o linfócito T, linfócito B, linfócito natural killer, esses linfócitos eles são muito, muito importantes no tratamento oncológico. Eles fazem parte do grupo total de leucócitos. Então, não só os linfócitos, neutrófilos, basófilos, monócitos, todos os segmentados, todos os outros subtipos de leucócitos. Então, você precisa ter um sistema linfático permeável. E muitas vezes o paciente chega com baixa imunidade, anemia, mucosidade, baixa filtração renal, acidose. Então, nós temos que entrar ali com um conjunto de ervas chinesas que vão fazer com que ele diminua essa fleuma, essa mucosidade, tonifique o rim para que ele elimine as células mortas e elimine a acidose. Limpeza do fígado é importantíssima. O fígado participa de toda a parte da coagulação do sangue através das trombinas, de todo o metabolismo tóxico, de toda a quimioterapia também. Então, para você manter um pH do sangue estável e uma eliminação constante de toxinas, tem que se tonificar, drenar, mexer nesses 3 filtros. E é isso, frontalmente, que nós fazemos com a fitoterapia. Bom, se a gente for enumerar a quantidade de sintomas que os pacientes oncológicos têm, eles podem ter gastrite, sim, aumento de calor no fígado, quer dizer, no estômago que vem do fígado. Ele pode ter uma capacidade de digestão lenta, com muita distensão abdominal e gases. Então, isso é o baço, é uma gastrite origem baço. Às vezes, você tem no mesmo dia as duas coisas, tem acidose, refluxo, gastrite por queimação e, ao mesmo tempo, uma gastrite que vem da falta de digestão, da descida do alimento, que é uma gastrite origem baço. Você tem que melhorar a bile produzida no fígado. Então, a bile é um produto do metabolismo do fígado que serve para melhorar a digestão dos alimentos no duodeno, mas serve para eliminar as toxinas, os resíduos do fígado. Um paciente oncológico muitas vezes tem uma bile espessa, tem calor no fígado, então tem uma bile espessa, uma bile que não drena para o duodeno. E aí tem muito, muito sintoma digestivo. Então, outros pacientes que têm mucosite, que têm candidíase via oral por baixa de imunidade, a candidíase tem uma relação direta com a acidez do sangue. A acidez das mucosas faz com que a cândida habite ou no ânus, ou na vagina, ou nos orifícios, né, ou na boca. Também as fitoterapias têm como ajudar. O paciente tem excesso de salivação. Então, um paciente que está com acometimento do baço pâncreas, ele pode não ter muita saliva e ter muito enjoo para comer, vômitos. E aí a gente usa as ervas, Sijunzitan, tem outras ervas que a gente melhora a digestão dos alimentos através do meridiano do baço pâncreas, né, para evitar que o paciente vomite. O paciente oncológico ele precisa se alimentar. Então, toda essa parte da alimentação, eu também trabalho muito nessa orientação, para não sobrecarregar o fígado e, ao mesmo tempo, nutrir o paciente, não nutrir o tumor.
Então, uma pessoa que come muito doce, que tem desejo de doce, ela vai aumentar a angiogênese do tumor. A angiogênese são os vasos que chegam para alimentar o tumor. O tumor ama doce. Então, esses pacientes não podem comer açúcar. Ele pode até usar um mel, um açúcar de coco, mas não um açúcar derivado de cana na forma de doce, principalmente o açúcar refinado branco, né? Outros fatores que acumulam no fígado é o excesso de glúten. A farinha de trigo transgênica tem muito glúten, então ou a gente pede para comer pão sem glúten ou um pão de fermentação natural, um pão de longa fermentação com levain, não com fermento. Isso vai ajudar muito na digestão desse paciente. Outra coisa, principalmente, é o leite, queijo, derivados. A caseína vai formar fleuma, mucosidade e vai diminuir a imunidade. Então, 100% dos pacientes oncológicos que visitam o meu consultório, eu tiro essa caseína. O pessoal fala, mas eu estou usando leite sem lactose. A questão não é a lactose, a questão é a proteína do leite. A caseína, a lactobumina, são proteínas que vão formar muco no sistema linfático e não vai colaborar na imunidade e vai aumentar o trabalho do fígado nesse metabolismo. Pacientes com dores, como o paciente está com o fígado sobrecarregado pela químio e o fígado rege tendões, músculos, nervos e ligamentos, então esses pacientes têm dores, é muito comum. É como se tivesse enferrujado, o paciente está ácido. Então a gente tem que fazer as escolhas na hora, cada paciente é um paciente, mas se você convencer o paciente a fazer uma dieta melhor, a drenar esse fígado com as ervas, a tonificar o rim para que ele elimine essas toxinas, ver como é que está o baço, ele já vai se alimentar melhor, não vai vomitar, vai fazer esse intestino funcionar melhor, porque a bile está fluindo e o intestino tem muito a ver com calor produzido no fígado e, consequentemente, esse paciente vai ter menos dores no corpo. Outros pacientes têm eliminações da químio pelos rins de uma maneira muito contundente e eles apresentam disúria, que é dor para urinar, ou polaciúria, que é aí toda hora urinar um pouquinho, toda hora urinar um pouquinho. Isso é ruim, porque como eles têm dor para urinar, eles acabam tomando menos líquido, porque toda hora tem que fazer xixi, toda hora dói. Aí vem as infecções urinárias, o uso dos antibióticos. Então, de que forma a medicina chinesa consegue depurar essa urina através desse controle do pH, do controle do fígado, está tudo interligado, né? Não é você tratar a urina com antibiótico. Lembrando que esse antibiótico também vai acometer, vai ser metabolizado no fígado. Então, está tudo interligado. Então, quando você pega um paciente oncológico desde o começo do tratamento, logo depois, muitas vezes, às vezes as pessoas vão para a cirurgia e depois fazem químio, mas muitas vezes os tumores de mama, por exemplo, as mulheres se submetem à quimioterapia antes de ir para a cirurgia. Então, esse paciente tem que ser acompanhado. Essa químio é forte antes da cirurgia e tem razão de ser, porque querem diminuir o tumor para facilitar a cirurgia. Mas tudo isso você pode fazer concomitantemente com o uso das fitoterapias. Porque você vai para uma cirurgia depois muito mais equilibrada, muito mais forte. A possibilidade de ter uma infecção hospitalar posterior à cirurgia é muito menor, na medida que você tem os filtros limpos, a tua imunidade está aumentando, né? Tudo isso tem que ser pensado. Ou, como na maioria das vezes, o paciente passa pela cirurgia e depois vai para a quimioterapia. Também. A gente toma muito cuidado com os pacientes de câncer de intestino, que tiraram um trecho do intestino, uns centímetros do intestino, e que provocam muitas vezes diarreias. Então, a fitoterapia consegue segurar essa diarreia. Por quê? A diarreia faz a pessoa desnutrir, né? A pessoa se alimenta e não absorve. Então, a gente trabalha nessa absorção desse líquido, porque já que o intestino grosso é mais curto, tem menos superfície para reabsorver o líquido, então a gente pode ajudar esse paciente a tornar essas fezes mais consistentes para que ele não desnutra. Ou uma diarreia
por quimioterapia, é muito comum, a pessoa nem não tem nada a ver com o intestino, a pessoa não operou o intestino, operou outro tipo de câncer, mas a quimioterapia acaba levando a diarreia, a muita fraqueza, a náuseas, a vômitos. Insônia, depressão, angústia, desesperança. Também tem fitoterapias para a parte emocional, como tem a homeopatia também. Então, esse equilíbrio, nem sempre. A gente gostaria de dar vários tipos de fitoterapia, mas a pessoa não vai suportar tomar tantas cápsulas. Então, nós vamos naquilo que é principal. E o que é principal e que eu quero deixar registrado nesse vídeo? É tratar os 3 filtros. O fígado, o rim e o baço. São a base, a base. Uma vez ou outra, o paciente liga, manda e-mail, pedindo ajuda para uma mucosite, para uma candidíase, a gente pontua um tratamento ali de alguns dias e depois tira, mas a base do tratamento é a drenagem do fígado, do rim e do baço no paciente oncológico. Reposição de vitaminas também pode ser, é muito importante, o paciente não está se nutrindo, mas na experiência, na prática, eu vejo o seguinte, eu não me preocupo tanto com essas vitaminas, porque na medida que eu consigo drenar, desintoxicar fígado, rim e baço, esse paciente consegue comer. E é melhor ele comer do que ficar suplementando vitamina, porque vitamina é muito bom, é ótimo, mas também tem um metabolismo hepático. Também sobrecarrega, também junto com a químio. Então, é muito melhor o alimento fresco, o alimento natural, não o alimento industrializado, obviamente, né? Muitas enzimas participam da formação e da evolução dos tumores. Então, essas enzimas são produzidas muitas vezes no fígado, no pâncreas, nas glândulas do nosso corpo. Então, você tendo um equilíbrio geral do corpo, essas enzimas não se formarão. Então, resumindo o nosso vídeo hoje, de que forma a fitoterapia, a medicina chinesa podem ajudar no paciente oncológico. Então, eu já falei no começo do vídeo, pode ajudar na acupuntura, na auriculoterapia, moxa, tudo bem, mas muito mais, na minha opinião, com a fitoterapia que é de uso diário desse paciente. A acupuntura muitas vezes não vai poder ser diária, bom seria que fosse, mas a fitoterapia é contundente nos filtros do paciente. Então, eu espero que vocês tenham entendido, independente do tipo de tumor, se é um tumor sólido, se é uma leucemia, um linfoma, um mieloma, os tumores sanguíneos, né? Não tem problema, a fitoterapia ela pode agir. Existem fitoterapias específicas para os tumores linfáticos, para os tumores ginecológicos, para os tumores digestivos, digestórios, do aparelho digestório. Então, para os tumores de pulmão, do aparelho respiratório, também tem ervas para fazer esse pulmão melhorar, né? Tudo isso, no meu trabalho, pessoalmente, eu associo ao imunomodulador de homeopatia, que vai aumentar mais ainda, junto com a fitoterapia, as defesas do corpo para o paciente poder suportar. Existem ervas específicas para químio, existem ervas e cremes específicos para consequências da radioterapia também, ok?